Oi, meus queridos. Eu trouxe esse vídeo para vocês que traz como é que resolve as 10 questões do PDF que eu passei, né? Que na verdade é a terceira atividade domiciliar, que é um PDF com 10 questões, que envolve aí vários escritores. Então, cada questão eu tô detalhando como é que se resolve, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, você vê esse vídeo para tentar resolver as questões, tá? E aí, ou então qualquer dúvida que você tiver, você comenta, curte o vídeo, tá? E compartilhar com os colegas de vocês. Bom, gente, vamos agora iniciar a resolução das questões, tá? Primeiro, iniciando aqui com o D46, identificar o número de faces, arestas e vértices de figuras geométricas tridimensionais representadas por desenhos. Questão 1. A figura representada abaixo é um prisma com X faces, Y vértices e Z arestas. Qual o valor de X mais Y mais Z? Para eu descobrir o valor dessa soma, eu tenho que descobrir os valores de X, Y e Z. Ou seja, quanto é as faces, quanto é os vértices e quanto é as arestas. Então, só lembrando para vocês, né? Esse é um prisma, né? Hexagonal, porque a face é um hexágono, ó, possui 6 lados. Então, é um prisma hexagonal. O que são as faces? As faces são esses polígonos aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho outra face, aqui embaixo, na base, eu tenho uma face. Então, essas são as faces, tá? Só lembrando. O que são os vértices? São esses pontinhos, ó. São os encontros das arestas, tá? Então, são todos esses pontinhos aqui, os lá de cima, né? E as arestas são esses lados aqui, ó. Essa é uma aresta, essa é uma aresta, tá? Essa é uma aresta e assim sucessivamente. Então, depois que você descobrir o valor de cada um, você soma e encontra o valor da opção, tá? Segunda questão. Leandro faz coleção de dados. Um desses dados tem o formato de um tetraedro regular. Tetraedro é uma figura que possui 4 faces, tá? Cujas faces são formadas por 4 triângulos equiláteros, ou seja, triângulos de mesma medida, triângulos iguais. O número de vértices desse poliedro é... Vamos lá, gente. Para eu encontrar o número de vértices, né? Uma maneira seria eu tentar imaginar esse poliedro. Imaginar, né? Já que eu sei que é um tetraedro, que ele possui 4 triângulos equiláteros na face. Mas se imaginando eu não consigo, eu vou ter que lembrar daquela relação que é muito importante dos poliedros. Qual seria essa relação? Relação de Euler, né? V mais F é igual a A mais 2. Então, gente, se eu quero descobrir o valor dos vértices, vocês concordam comigo que se eu tiver o número de faces e se eu tiver o número de arestas, eu consigo encontrar? Então, o número de faces eu tenho? Sim, eu tenho número de faces. É um tetraedro. As faces são 4 triângulos equiláteros, então as faces são 4. As arestas, eu não tenho, mas eu posso descobrir. Como é que eu descubro? Vocês lembram que a gente tem que multiplicar as faces pelos polígonos, pela quantidade de arestas que eu tenho em cada polígono? Ó, são 4 faces, vezes um triângulo, ele possui quantas arestas? 3. 4 vezes 3... Lembrando que eu tenho que dividir esse valor por 2, porque cada aresta foi contada 2 vezes. Então, eu posso encontrar o valor das arestas, ó, que vocês vão encontrar e vão colocar no valor do quadrado, né? E depois que você encontrar o valor das arestas, você substitui aqui na fórmula, né, na relação de Euler, e encontra o valor dos vértices, tá? Então, essa é a questão 2. O próximo descritor fala de identificar planificações de alguns poliedros e ou corpos redondos. Questão 3. Carla confecciona caixas de presente com a forma das figuras abaixo. Qual é a forma dessa figura? Na verdade, qual é o nome desse sólido? Vocês lembram, né? Cilindro. E desse sólido aqui? Ele é um prisma, né, gente? Então, vou colocar aqui, prisma. As figuras sólidas que representam a planificação dessas caixas são... Então, ele quer a planificação desses 2 sólidos. Ou seja, quando eu desmontar um cilindro e um prisma daquele, qual figura eu vou formar? Aí vocês vão analisar, ó.
tem as letras A, B, C, D e E. A opção que mais se encaixar os dois tipos vai ser a opção correta, tá? Então, não adianta somente encaixar o cilindro, tem que ser o cilindro e o prisma, tá? Então, aí essa é uma questão só de planificação. Questão 4. A figura mostra a planificação de um cubo que apresenta imagens em suas faces, ó. É a planificação, ou seja, eu tinha um cubo e eu desmontei esse cubo. Quando eu desmontei, eu formei essa figura aqui. Aí, o que ele quer saber? O cubo montado a partir dessa planificação ele quer saber qual figura tinha, qual era o cubo formado antes de eu fazer isso, essa planificação. Então, qual é a dica que eu dou? É vocês imaginarem esse cubo montado. Por exemplo, ó, essa lua, ela vai virar para cima, né? Essa estrela também. Se vocês perceberem, vão ser lados opostos, né? Então, ele não pode estar um do lado do outro. Por exemplo, a estrela e a lua não pode estar uma do lado da outra. Tem que ser oposta, né? Então, se uma tá aqui, a outra tem que estar desse lado. Não pode estar, por exemplo, a lua aqui e a estrela aqui, né? Tem que estar assim, oposta uma à outra. Por exemplo, eu já descartaria a letra A, porque ela fala que a estrela tá aqui e a lua tá em cima, ó. A lua não podia estar aqui em cima, ela tinha que estar aqui atrás, né? Ó, aqui do outro lado. Então, a letra A eu descarto, tá? Então, é isso que vocês vão fazer, imaginar aí na questão 4, tá? Uma questão que não é tão difícil de entender, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar. Vamos agora à questão 5. Questão 5. Ela fala do descritor 67. Resolver problema envolvendo cálculo de área de figuras planas, né? Então, agora não é mais um sólido, é uma figura plana. Quadrado, retângulo, triângulo e etc. Questão 5. Observe no desenho abaixo o esquema de um estábulo que foi construído para acomodar 10 cavalos. Qual é a medida da área ocupada por esse estábulo? Bom, gente, o estábulo, ele, ó, é essa figura aqui, que ele é um retângulo, né? Ó, como vocês podem ver na figura, é um retângulo. É um retângulo com dimensões o quê? Base, ou comprimento, né? 20 metros. E altura, ou largura, né? 14 metros. Se ele quer saber a área desse retângulo, desse estábulo que é um retângulo, então eu vou usar a fórmula da área de um retângulo, que é igual a base vezes altura. Então, quando você encontrar essa multiplicação, vai ser o resultado da opção, tá? O resultado da questão. Aí vai ser a opção correta, desculpa. Questão 6. Uma família reside numa casa, como mostra o desenho abaixo. A casa tem área de... Ele quer saber a área dessa casa todinha. Então, vamos lá, gente. Aqui eu tenho uma cozinha, né? E aqui eu tenho um quarto. Essa partezinha aqui, ela não tá na casa, né? Ó, ela tá tracejada, ela não tá na casa, tá? Então, por isso, não confundam. Eu não posso calcular daqui pra cá e daqui pra cá fazendo como retângulo sem tirar essa parte aqui, não, tá bom? Então, aí eu tenho várias maneiras de resolver, mas uma maneira seria essa daqui, né? Mas vocês podem resolver de outra maneira também. Eu tenho aqui, ó, se eu fechar aqui tudo, ó, eu teria que figura? Eu teria um retângulo, né? Então, aqui, ó, eu teria esse retângulo maior. E como é que eu calculo a área de um retângulo? Calcular a área de um retângulo é base vezes altura. A base é quanto? Aqui é 3, daqui pra cá é 2. 3 mais 2, 5. Vezes, ó, base vezes altura. Altura, 3. Então, aqui eu vou encontrar a área do retângulo, tá? Que é um valor aqui que vocês já imaginam qual seja, né? Só porque eu encontrei essa área todinha e eu não quero essa área completa, eu tenho que tirar essa área aqui, ó, porque essa área não existe. Então, eu vou diminuir, ó, da área do quadrado. E a área de um quadrado, qual é a fórmula? A área é igual a lado ao quadrado. O lado é quanto? 1,5. Então, vai ficar 1,5 ao quadrado. Aí, você vai encontrar aqui uma certa área. Então, você vai encontrar a área do retângulo total, mas vai ter que diminuir dessa área aqui, ó, que é a área do quadrado, né? Então, quando você encontrar essa área e encontrar essa, você vai fazer o que com elas? Vai diminuir e vai encontrar a opção correta, tá? Então, é só isso nessa questão. O descritor 68, ele fala de resolver problemas envolvendo o cálculo de área da superfície lateral ou total de prismas, tá? Então, agora vai envolver prismas.
Bárbara, questão 7. Bárbara desenhou um paralelepípedo retângulo, como mostra a figura abaixo. Tá aqui o paralelepípedo, né? As dimensões estão em centímetros, né? 8 centímetros, 4 e 6. Qual é a medida da área total desse paralelepípedo? Muita gente ainda se confunde em fazendo a fórmula do volume, A vezes B vezes C. Mas não confundam, gente, a questão tá falando de área, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, esse é o A, esse é o B e esse é o C. Então, muita gente vai e multiplica os valores, mas tá falando de área. Então, a gente vai ter que lembrar de outra formulazinha da área de um paralelepípedo, que vai ser 2 vezes A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Vocês têm até no caderno de vocês que eu já passei essa fórmula. Então, você vai só substituir os valores de A, B e C, ó, aqui, e vai encontrar o valor da área, tá? E aí vai ser a opção correta. Vamos agora à questão 8. A planificação abaixo é a representação de uma caixa de papelão. Então, é a planificação. Eu tinha uma caixa e aí eu desmontei essa caixa, né? E ele quer saber quantos centímetros quadrados de papelão foram gastos para fazer essa caixa. Gente, ela não tá montada, né? Tá planificada, mas eu consigo descobrir essa área. Se vocês perceberem comigo, ó, vamos lá, as abas, vamos olhar só para as abas. Eu tenho retângulos, ó, de dimensões 10 por 18. Nesse, 10 por 18, 10 por 18, 10 por 18, ou seja, eu tenho 4 retângulos iguais. Então, eu vou primeiro aqui, ó, calcular a área dos retângulos, que são 4, né? Então, a área vai ser igual a 4 vezes. Quais são as dimensões desses retângulos, ó, que são 4 iguais? 10 e 18. Então, vai ser base 18, né? Ou 10, tanto faz. Vai ser 10, base vezes altura. 10 vezes 18. Então, depois que você faz essa multiplicação, você vai encontrar a área desses retângulos aqui, ó. Mas tá faltando o quê? Tá faltando a área desse centro aqui, ó. Que é um quadrado ou é um retângulo, gente? Ó, 18, 18, 18, 18. Não é um retângulo, né? Como vocês estão percebendo, é um quadrado. E como é que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado. Já que é 18, 18 vezes 18. Pronto. Então, se eu tenho aqui os retângulos, a área dando essa, e se eu tenho aqui o quadrado, a área dando essa, e ele quer saber quantos centímetros quadrados de papelão foram gastos para fazer a caixa toda, o que que eu faço com esses dois valores? Eu somo, né? Então, quando eu somar, eu vou encontrar o valor da questão, tá? Agora, a questão 9. Questão 9, ela trata do descritor resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de prismas. Agora sim, gente, vale aquela opção de V igual a A vezes B vezes C, ou seja, o produto das 3 dimensões, tá? Na figura abaixo, o bloco retangular representa uma lata de tinta para as paredes completamente cheia. Observe as dimensões dessa lata, tá aí, ó. A lata tá em decímetro, né, ó, 2 decímetros, 1,5 decímetros e 6 decímetros. O volume, ó, explícito que é volume dessa tinta de lata, né, em decímetros cúbicos. Então, ele quer em decímetro, não vou precisar fazer nenhuma conversão. Então, gente, volume vai ser A vezes B vezes C, onde o A é 2, o B 1,5 e o C 6, tá? Então, vocês vão calcular e vão multiplicar, né, os valores e vão encontrar a opção correta, tá? E vamos agora à última questão. Observa as dimensões do novo aquário de Antônio. Aí tá aí o aquário dele, o aquário total tem 25 centímetros de altura, né? 30 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento. Então, essas aqui são as dimensões do aquário total, ó, 25, 30 e 50. O Antônio decidiu colocar uma camada de areia de 6 centímetros de espessura, né? Ou seja, de altura, no fundo do aquário. A quantidade de areia em centímetros cúbicos que Antônio deverá colocar. Ele falou do aquário todo, do volume, gente? Não, ele quer saber somente o quê? A quantidade de areia em centímetros cúbicos que o Antônio deverá colocar. Então, ele só quer a areia, ele só quer essa partezinha aqui, ó. Lembrando que tem a do outro lado também, né? Mas ele só quer essa partezinha, ele não tá falando do aquário todo. Então, eu não vou usar a dimensão, por exemplo, 25, que é toda a altura do aquário. Ele quer saber só da areia, ó. Então,
O volume da areia vai ser a altura da areia que ele quer, 6, o comprimento, 50 e a largura, 30. Então, quando eu multiplicar esses valores, eu vou encontrar a opção correta, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando eu passar alguma outra atividade, né, com o PDF ou não, eu vou fazer esses vídeos, né, para que vocês vejam como é que responde as questões. No mais, é isso. Obrigado pela atenção e até mais.